Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Revista do Botafogo, o seu novo espaço, o seu novo lugar de notícias, informações, curiosidades, análises do nosso Botafogo de futebol e regatas. Saudações alvinegras, saudações botafoguenses para todos vocês, meus amigos, meus irmãos de camisa. Quero pedir a cada um de vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, é muito importante para a gente desenvolver cada vez mais o nosso trabalho. Então se inscrevam aqui no nosso canal, ative o sininho de cada um dos vídeos, porque assim que chegar um vídeo novo já vai chegar logo para vocês assistirem. Curtam os nossos vídeos e compartilhem com todos os amigos. Mandem todos os grupos de Botafogo, todos os grupos de botafoguenses para os seus familiares, seus vizinhos, que também são torcedores do Botafogo. Manda para que todo mundo possa conferir o nosso conteúdo. Informação principal de hoje, notícia principal de hoje, o tema principal do nosso vídeo, jogo de ontem, Botafogo 2, São Paulo 2, pelo Campeonato Brasileiro, no nosso estádio Newton Santos. Não conseguimos sair vitoriosos da partida contra o São Paulo, conseguimos ali um empate em 2-2 contra a equipe do Morumbi, que vem numa fase muito ruim. Então o Botafogo não conseguiu também se aproveitar dessa fase de São Paulo, com desfalques importantes, sem Lucas, sem Oscar, sem Luiz Gustavo, sem o Pablo Maia, sem alguns jogadores importantes que já tem mais tempo de recuperação, há bastante tempo fora de atividade no São Paulo, mas sem alguns jogadores importantes da equipe são paulina. O Botafogo não conseguiu se aproveitar da oportunidade, acabou empatando em 2-2 dentro do estádio Newton Santos. O Botafogo que foi a campo com a formação que a maioria dos influenciadores botafoguenses queria, com a formação com a maioria dos canais aqui de YouTube que falam sobre o Botafogo queria, que a maioria da torcida botafoguense queria, a formação em 4-2-3-1, com John no gol, Vitinho na lateral direita, depois entrou o Matheus Ponte, Jair Barbosa. Que jogador é o Jair, né? Que futuro tem um Jair tão novo, já tão estável ali na defesa do Botafogo. Cuiabano pela lateral esquerda, tirando aí Alex Telles, que vinha sendo titular. Cuiabano pedindo passagem e provou durante a partida que realmente merecia essa oportunidade, essa vaga, porque mais uma vez fez um grande jogo. A gente tinha até colocado uma dúvida aqui, a gente sabe que o Cuiabano é muito forte, tem muita disposição física, tem muita imposição física numa partida de futebol, mas nós tínhamos dúvida se isso era só porque, não que a gente tenha dúvida dessa imposição física, mas que esse destaque que ele vinha tendo nas partidas que vinha entrando, é porque ele vinha entrando no segundo tempo e pegando as defesas cansadas, mas se provou mais uma vez que não. O nível do Cuiabano realmente está altíssimo, está jogando muito bem, está pedindo passagem à frente do Alex Telles e provou que é titular da lateral esquerda do Botafogo neste momento. Seguido também de Gregory, que depois foi substituído pelo PK, substituição que foi bastante vaiada pelo torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo vaiou a substituição, aplaudiu o Gregory e depois xingou, né, chamou o treinador botafoguense Renato Paiva de burro nessa substituição. Marlon Freitas, que vinha fazendo um mau jogo, talvez a torcida do Botafogo esperava uma substituição do Marlon Freitas, mas acabou se mostrando depois que ajudou o Botafogo a buscar o resultado, essa mudança, e vamos falar um pouco sobre isso. Savarino centralizado, como todo mundo queria, a gente vem batendo bastante nessa tecla aqui. Savarino não é ponta, fez a sua melhor temporada da história, jogando de meia, que foi aqui no Botafogo, que foi aqui com o Arthur Jorge. Então, Savarino no meio de campo como tem que ser. E pelas pontas, de um lado, Matheus Martins, que depois entrou o Igor Jesus, do outro Arthur, e depois entrou o Igor Jesus, não, depois entrou o Mastriani no lugar do Matheus Martins para fazer uma dupla de atacante, de centroavante com o Igor Jesus, já numa reta mais final do jogo, onde o Botafogo precisava do empate, e Igor Jesus jogando lá de centroavante. Essa foi a formação do Botafogo num 4-2-3-1. São Paulo veio com o Rafael, Ferrarese, depois entrou o Rodriguinho, Arboleda e Alan Franco, Cedric, Alisson, Marco Antônio Alves. Depois entrou o Luciano, a gente achava que o Luciano ia sair jogando, acabou entrando depois, no outro momento da partida. O Wendel entrou no lugar dele Enzo, Ferreirinha no lugar dele depois o Lucas Ferreira, e Caleri, no lugar dele André Silva. Caleri que se envolveu ali numa movimentação ali de jogo, que ele acabou tendo uma contusão no joelho e teve que sair de campo, tentou ainda ficar, mas teve que sair de campo. O atacante goleador da equipe do São Paulo, a equipe treinada pelo Zubeldia, técnico que chegou para esse confronto contra o Botafogo no estádio Newton Santos, bastante questionado e continua bastante questionado pela equipe do São Paulo, pela torcida são paulina. Eu falei no grupo aqui de amigos botafoguenses, né,
que tinha visto alguma evolução na partida. Alguns dos amigos ficaram revoltados com a minha fala, dizendo que não tinham visto evolução nenhuma e tal, talvez pelo calor do jogo, por sair chateado da partida, eles que estavam no estádio do Newton Santos, mas vi algumas evoluções sim, mas isso não significa que esteja próximo do aceitável, esteja próximo daquilo que a gente espera. Como torcedor do Botafogo, ainda tem muito a se fazer nesse elenco, ainda tem muito que melhorar e tem erros graves dentro do comportamento de jogo da nossa equipe do Botafogo que precisa ser acertado, que são da responsabilidade dos jogadores, sim, por comportamento, por atitude dentro de campo, mas muito também por responsabilidade do treinador Renato Paiva. Então, que avanços são esses que nós vimos nessa partida? Vimos que, primeiramente, Renato Paiva acertando na escalação, não fazendo invenções, não querendo colocar Patrick de Paula na armação do jogo. Ele opta por colocar o Matheus Martins. Eu tenho dito aqui que considero o Matheus Martins hoje mais um jogador de segundo tempo, mas também nós sabemos que o jogador, que é o Santiago Rodrigues, está ainda em momento de adaptação do futebol brasileiro e não consegue segurar aquela vaga ali na posição de titular. Algumas pessoas têm colocado que o Cuiabá, vamos avançar o Cuiabano e manter o Ted mais na parte defensiva, mas ele preferiu entrar com o Cuiabano mesmo lá na lateral esquerda. Deu essa oportunidade ao Matheus Martins, que muitas das vezes tem errado jogadas no terço final, o último passe, o último drible. Isso tem irritado bastante a torcida do Botafogo, assim como o Arthur também, que tentou alguns dribles pífios e patéticos ontem, não conseguindo superar os seus marcadores. Foi até perigoso em algumas jogadas. É um jogador que se entrega bastante, mas está faltando ganhar mais confiança, fazer um gol dentro da equipe do Botafogo, numa partida, para quem sabe se soltar e ajudar mais o nosso clube. Mas a gente, como está com o balizador muito alto, porque jogava naquela posição ali com o Zé Henrique, realmente a cobrança tem sido grande em cima do Arthur. Nós sabemos que ele pode entregar mais, mas ontem realmente foi uma presa fácil, muitas das vezes, na maioria esmagadora das vezes, para a marcação da defesa do São Paulo, para a defesa do São Paulo. Foi uma presa fácil para o time do Morumbi, assim como também o Matheus Martins. Mas podemos ver que ele acertou na questão da formação, espelhou ali, botou o 4-2-3-1, tirou o PK ali daquela parte do meio, deu ao Savarino a posição que ele vem jogando melhor, colocou pontas de origem, mas está faltando realmente que o Botafogo tenha esse jogador que consiga ser um ponta desequilibrante, que possa romper linhas. E Matheus Martins e Arthur têm dificuldade com relação a isso, então é algo que o Botafogo precisa pensar, avaliar bastante para a janela do segundo semestre, porque nós precisamos, para que o nosso esquema funcione, para que o jogo que o Renato Paiva quer impor funcione, que tenha jogadores que venham romper essas linhas, por mais que o Botafogo trabalhe bastante a posse de bola, mas você romper a linha vai te dar a oportunidade de encontrar um ou dois jogadores em liberdade para poder finalizar, e aí a gente finalizar com mais tranquilidade e fazer os gols. Tem sido um problema também no Botafogo, a gente tem tido muita dificuldade na finalização, tem errado bastante o alvo os nossos jogadores de frente. Além da questão do posicionamento que o nosso time teve dentro de campo, que o Renato Paiva colocou o time dentro de campo, que foi um avanço, e nós acreditamos que é assim que precisa o Botafogo jogar ao longo da temporada. O Botafogo buscou ser mais agudo, buscou ser mais decisivo em muitos momentos do jogo, teve sim mais finalizações, e contra números no argumento, mas é porque a equipe do São Paulo é fraca. Mas enfrentamos, por exemplo, a equipe do Carabobo, a gente não teve a produção tática e técnica de finalizações, que não foram só finalizações no abafa. É um engano você dizer isso, que foi só no abafa que as finalizações aconteceram. Não, o Botafogo trabalhou bastante o jogo, dominou a posse de bola e apareceu as oportunidades sim de gol, onde nós falhamos. O próprio Savarino, que fez o belíssimo gol botafoguense, acabou saindo cara a cara contra o goleiro Rafael do São Paulo e acabou perdendo o gol. E tivemos outras oportunidades de outros jogadores ao longo da partida que foram desperdiçadas. Lembrando aqui que os gols da equipe do Botafogo foram do Savarino aos 24 minutos do primeiro tempo e o Igor Jesus já no final do jogo aos 84 minutos, onde ainda teve bastante acréscimo, mas onde o Botafogo buscava esse empate no cruzamento na área, e o Igor Jesus foi feliz ali na cabeçada e fez o gol. Teve uma outra grande cabeçada, falando aqui de finalizações, onde o goleiro do São Paulo fez uma grande defesa, e no rebote o Matheus Martins podia afundar o gol ali, pegar com força aquela bola, mas acabou batendo fraco, o goleiro tirou com os pés. Então esses foram os dois gols do Botafogo, e os gols do São Paulo de Ferreirinha e André Silva. André Silva entrou no lugar do Caleri. Ferreirinha sempre um jogador muito perigoso, vem jogando muito bem nas últimas partidas na equipe do São Paulo. Mas esses foram os avanços que a gente pôde ver do Botafogo nessa partida de hoje. Teve tranquilidade na posse de bola. O time do São Paulo é ruim, mas tivemos mais dificuldade, por exemplo, de sair de bola em outros partidos contra o Bragantino, que hoje venhamos e convenhamos, por mais que possa estar bem na tabela neste momento, é um time abaixo
na qualificação técnica do que o time de São Paulo, mesmo com os desfalques do São Paulo de ontem. E nós perdemos para o Bragantino, na casa do Bragantino, em Bragança Paulista, na verdade, mas perdemos a partida. Então, é algo que a gente precisa ficar atento. Houve avanços, sim. Houveram evoluções, sim. Então, temos que ficar atentos com relação a isso. Mas o que está faltando? Por que o Botafogo não venceu o São Paulo? E o que o treinador Renato Paiva precisa pegar firme com os jogadores e ele também ter essa autoconsciência para que o Botafogo venha avançar? Está faltando intensidade defensiva. Nossa defesa está com problemas, isso é claro. Não são as peças, mas é a postura. E é algo que o treinador Renato Paiva precisa acertar no Botafogo. Não pode o Ferreirinha pegar aquela bola e ter o espaço que tem para poder finalizar e bater no ângulo do goleiro John. O Marlon Freitas deu um espaço gigantesco para ele naquela situação. Também tem a questão de encaixe. Será que o Marlon Freitas está fazendo essa marcação já dentro da área do Botafogo? Será que não é uma marcação para o Gregor, por exemplo, estar fazendo um combate? Então, muitas vezes o Marlon Freitas está com uma peça perdida dentro de campo. E por isso ontem talvez tenha ido tão mal. Tá entre altos e baixos, fluindo entre boas partidas e partidas ruins. E ontem, a mexida que ele faz de colocar o Patrick de Paula foi acertada. Eu colocaria no lugar do Marlon com a maioria da torcida, mas foi acertada porque o Patrick de Paula, quando entrar, tem que entrar como volante. Tá mais fino, tá com mais posição física e realmente melhorou o Botafogo depois que entrou. Fez um passe belíssimo ali na direita que depois não foi aproveitado pelo ataque botafoguense. Então, o Botafogo precisa de intensidade defensiva. Precisa marcar mais de perto os jogadores. Não dá mole, não dá brecha, não dá respiro aos adversários quando o adversário tiver com a bola no nosso campo. No campo defensivo botafoguense, no campo ofensivo do adversário. Então, não sei se é uma questão física, não sei se é algo que a preparação física do Botafogo precisa trabalhar mais isso, ou se o Paiva precisa pedir mais isso, mas precisamos de mais intensidade defensiva. E é isso que tem dado oportunidade em exagero, em excesso aos nossos adversários. E foi por causa disso que nós tomamos os 2 gols. Tanto o gol do Ferreirinha na finalização, como também o gol do André Silva. Porque não pode estar 4 jogadores marcando um jogador. Não pode a bola sobrar para o centroavante, dentro da área, dessa maneira, com toda a tranquilidade do mundo, que ele pode fazer o gol de olhos fechados, se ele quisesse. Então, o Botafogo precisa ter ajuste, atenção maior nessa questão de marcação, e isso significa ter intensidade defensiva durante toda a partida. É preciso fechar os espaços. E temos produzido, sim, oportunidades, por isso eu falei aqui de avanços e considero que é um avanço. Produzimos bastantes oportunidades de gol nessa partida como São Paulo e poderíamos naturalmente ter saído vencedores. Acho que a situação do pênalti ali, o juiz deveria ter mantido o pênalti, que de fato foi pênalti em cima do Cuiabano. Tá? Na minha visão, existe um trançapé assim, de leve que desmobiliza o jogador e existe ainda um braço nas costas, e isso fez com que o juiz marcasse o pênalti na percepção dele de campo, que depois acabou ele vendo pelo VAR e decidindo voltar atrás. O Botafogo poderia naturalmente ter saído vencedor dessa partida, mas precisamos melhorar as nossas finalizações. Precisamos estar atentos às nossas finalizações. No mais, acredito que é isso. As principais informações de hoje, a nossa análise sobre o empate contra o São Paulo, e que o Botafogo continue numa crescente, mas precisa ser uma crescente rápido, porque muita gente já começa a desacreditar do trabalho do Renato Paiva. Acredito que ele ainda pode entregar mais para esse time, sim, que ele ainda pode extrair mais sim desses jogadores, mas é preciso ajustar esses pontos que necessitam ser ajustados o quanto antes, para que o treinador botafoguense não perca sua cabeça, no sentido figurado, né? Como o treinador do Botafogo não perca o seu cargo. Então, essa é a análise de hoje dessa partida de ontem entre Botafogo 2, São Paulo 2. Estamos atentos aqui, ligados sobre tudo que vamos acompanhar nos próximos dias. Tem jogo contra o Atlético Mineiro, tem Libertadores contra o Estudiantes de La Plata, jogo fundamental na nossa caminhada na Libertadores. É o que eu tenho dito aqui. Temos que passar de fase de qualquer custo a qualquer custo na Libertadores. Porque sabemos que o nosso elenco estará melhor no segundo semestre, e isso é fundamental para que a gente, de fato, brigue por alguma coisa nessa temporada. Do jeito que está, com a maneira que os nossos atletas estão performando e com a maneira que o Renato Paiva tem trabalhando e os avanços vêm sendo muito lentos, nós não vamos brigar por nada nesse campeonato. Então, Renato Paiva, dá teu jeito da gente passar de fase na fase de grupos, porque eu tenho certeza que nós teremos um time melhor no segundo semestre, não tenho dúvidas disso. John Textor e toda a equipe do Botafogo estão atentas aos pontos que precisam avançar, que precisam melhorar. Precisamos de um elenco mais robusto, precisamos de um ponta desequilibrante nos dois lados para poder brigar ali por posição, e ao menos um que venha para ser titular. Precisamos de um meio organizador de jogo para ser a melhor opção
para o Savarino. Enfim, precisamos de reposição de peças do meio campo, precisamos de zagueiro, que se a gente perder o Jair Barbosa hoje, Deus me livre, ó, sempre batendo na madeira. Deus me livre e guarde de perder Jair Barbosa, porque não temos reposição à altura, temos que acertar isso. Tá bom, gente? Um grande abraço para todos vocês, saudações alvinegras, saudações botafoguenses. Não deixe de curtir os nossos vídeos, compartilhar, ativar o sininho e principalmente se inscreva no nosso canal. Seguiremos aqui, firme e forte, saudações alvinegras, saudações botafoguenses e um grande abraço para todos vocês!